Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. CRM Online, a maneira mais fácil de organizar o relacionamento com o seu cliente. É isso aí, sejam muito bem-vindos aí mais uma semana a gente aqui no seu podcast mais organizado aí que você conhece e muitas novidades, né? Então a gente vai falar aí ao longo do episódio e a gente queria te convidar a entrar no Telegram, entra lá na comunidade, vamos chegar a 1000 membros, hein? Vamos lá, contando com você essa semana para a gente bater 1000 membros lá. É só você digitar Producast lá no Telegram ou aqui no link você vai clicar e vai direto para o grupo, tá? Quase 1000 pessoas se ajudando lá, beleza? E aproveitando, vá para o nosso site, a gente colocou lá e-books gratuitos, tem todos os nossos cursos lá, então tem todo o material que a gente tem, todos os nossos artigos, todos os nossos episódios estão todos lá, quase 73 episódios aí estão disponíveis para você gratuitamente lá. Então vá até o nosso site e aproveite, beleza? E a gente vai começar hoje um podcast um pouco mais curto do que o normal e um podcast mais estendido para quem faz parte do Laboratório da Produtividade. É isso mesmo. Quem não acompanhou no grupo do Telegram, quem não acompanhou pelas redes sociais aí, está caindo agora de paraquedas aqui. A gente criou na semana passada um Laboratório da Produtividade, tá? É uma comunidade que a gente criou porque a gente sentiu necessidade, os nossos ouvintes pediam um lugar onde a gente trocasse mais informações, tivesse mais detalhes e a gente não consegue fazer isso da maneira que a gente vem fazendo hoje o podcast e a gente criou um laboratório que é um lugar onde a gente vai ter só para vocês trocarem experiências junto com a gente, logicamente, né? E transformar a nossa vida aí em produtividade. Então, lembrando que a gente tem muita coisa exclusiva, tá? Então, a gente vai ter lives mensais, a gente vai ter esse podcast estendido, você vai ouvir até uma parte, o estendido só quem está no laboratório vai poder ouvir. A gente vai ter dicas de aplicativo, é uma central de informação aí para você se programar, se evoluir aí na questão de produtividade. E você pode estar perguntando, cara, vai ser muito caro isso, né? Então, custa R$8 por mês. É isso mesmo, R$8 por mês. Esse mês de lançamento agora, né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar com esse preço, mas é um preço de lançamento. Então aproveite, se quiser garantir um ano, R$80 no ano, você já garante. Aí quem entrar o mês que vem, já não sei quanto vai ser. Então se você está ouvindo isso no futuro, não sei qual é o preço. Hoje, agosto de 2019, é R$8 por mês e R$80 por ano. É isso aí, né? Menos de uma pizza por ano para você ter tudo isso. Uma galera que tem uma comunidade no Telegram exclusiva, aulas, cases que a gente vai estudar, apoio, live mensal, então por uma pizza por ano, tá? Então, quem quiser dar espaço a mais, vem. Quem não quiser, quem quiser ficar ouvindo lá o podcast gratuito, ok, a gente também tá junto aí, mas a gente vai ter um passo a mais aí, quem quiser. É isso aí, não é, Wander? É isso aí. Olá, Producasters, eu sou o Wander Nascimento e seja muito bem-vindo ao podcast mais organizado do Brasil. E nesse episódio nós vamos falar sobre como organizar as vendas e o relacionamento com os seus clientes. Seja você uma empresa, né, que é uma empresa de um homem só, ou uma organização com vários funcionários espalhados pelo Brasil e até mesmo pelo mundo, né? Hoje nós vamos abordar algumas das ferramentas que foram desenvolvidas especificamente para esse fim, né? Passar um pouco sobre a nossa experiência com o uso do HubSpot CRM e do Zorro CRM. Por que eu falo que ela foi desenvolvida especificamente? Porque você pode gerenciar as vendas e seu relacionamento com o cliente a partir de vários aplicativos. Só que esses aplicativos eles não foram desenhados exclusivamente para essa função. Então, obviamente, eles vão deixar a desejar em algum ponto. E como a gente sempre vem falando aí nos episódios e lá na comunidade, você precisa ter um aplicativo que foi desenvolvido para a função que você quer executar. E você vai evitar com isso gambiarras e vai evitar você perder seu tempo, chegar lá na frente e ver que o aplicativo não funciona. Então, vamos lá, Eduardo, vamos para a pauta que o tempo hoje está corrido, né? É isso aí. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar aí sobre algumas opções, tá, de CRM, umas 4 ou 5 aqui a gente já usou, outras a gente está contratando nesse momento ou para algum cliente, e algumas a gente ouviu em alguns fóruns de pessoas que a gente conhece e que sugeriram para a gente trabalhar. A gente foi lá, deu uma pesquisada, deu uma olhada e traz para vocês aqui como opções também razoáveis. Então, a gente vai falar rapidamente do HubSpot aqui como opção, porque a gente vai falar bastante dele depois. Ele tem uma versão gratuita, que é excelente, que você consegue usar como um CRM mesmo, como um banco de dados para contatos, gestão de funil de vendas, você consegue fazer tudo isso na versão gratuita, tá? É muito boa, pode fazer tranquilamente que você vai estar tranquilo com ela. Aí meu microfone, aí voltou.
e você vai estar tranquilo usando o HubSpot. Você também o Pipedrive eu usei por alguns tempos também algumas empresas que eu trabalhei. Ele é um pouco diferente do HubSpot, ele foca muito em funil de vendas, mas ele também tem a parte de gestão de contatos, evidentemente, só que ele é pago, não tem gratuito, é $12,50 por mês, mas ele entrega muito bem o que ele propõe a fazer, tá? O pessoal falou lá no Telegram também sobre o Pipefy. A empresa que eu trabalho usa Pipefy, e a gente vai falar depois um pouco mais sobre ele. Ele custa $12 também de entrada, mas tem algumas limitações no de entrada e algumas dificuldades, vamos dizer assim, por ser um pouco mais robusto, para ser, na verdade, coisas um pouco maiores, né, para você fazer, não para coisas menores. Aí a gente entra numa seara aí de alguns softwares que a gente foi indicado, que é o Nectar CRM, e também tem um gratuito que o pessoal falou muito bem, principalmente para e-commerce, você que tem loja virtual, o Nectar, o Agile CRM, tá? A gente vai deixar tudo isso aqui nas notas também para vocês. E até 50 mil contatos ele é gratuito, 10 usuários também vale a pena testar. O Mosquite CRM também foi indicado, só que a partir de 53 tem mais ferramentas aí, mais coisas para você. E o Bling, que eu estou contratando agora, que é muito conhecido do pessoal de e-commerce, para quem faz integração com loja virtual, emissão de nota, estoque, envio, toda essa parte também ajuda muito nesse CRM, criar banco de dados de pessoas que compraram, valor ticket médio, envio de e-mail, dá para integrar muita coisa, vale a pena. Tem um plano muito legal a partir de R$50 que já tem tudo isso que eu falei, tá? E o Zorro, né, que o Wander também citou, que é um sistema muito bom, também gratuito, também tem e-mail, tem um CRM bastante interessante. E o Mautic também, que é free. Então, são algumas opções que você tem de trabalhar. Alguns com mais trabalhos manuais, vamos dizer assim, que você vai precisar integrar algumas coisas na mão, outros já um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, um cara que não quer realmente, não entende de nada, não quer saber muito de integração, de mexer com algumas coisas, com vários softwares. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o HubSpot hoje, né? A gente trouxe aqui, por que a gente vai falar do HubSpot? Por vários motivos. Primeiro, que é uma das maiores empresas do mundo de CRM, então ela é uma empresa gigantesca, ela tem esse plano free que é muito legal para você que está começando, com uma empresa pequena, até uma empresa média e trabalhar, então é muito legal. E o Wander usa há muito tempo e eu uso há pouco tempo, mas uso também, venho fazendo algumas integrações. Então a gente vai falar sobre ele. Lembrando que tem o CRM e tem outros 3 serviços, tá? Ele tem o marketing, a parte de vendas e um software que é um software de atendimento, que eles chamam de Hub, que você atende o cliente. Esses 3 que eu falei por último, na versão paga. Então, na verdade tem a versão free, mas ele tem umas limitações, tá? Você consegue fazer algumas coisas de venda, como pipeline de vendas, marketing também, mas a grande maioria das funções são pagas. Beleza? É isso aí, né, Wanda? É isso aí. E falando um pouco mais aí do HubSpot, do propósito, né? O propósito da empresa HubSpot é exatamente ser um software de relacionamento com o cliente de venda. Então, isso aí, a função do aplicativo, ela está alinhada, inclusive, com a missão da companhia. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha muitas funções que são preparadas, estudadas e implementadas especificamente para time de vendas e para pequenos empreendedores, que assim como eu, como você, precisam ter uma gestão mínima do fluxo de andamento dos seus clientes, dos seus contatos, das suas vendas, quanto você precisa faturar esse mês, quantas propostas você tem na rua, qual o somatório das propostas que você já apresentou e está esperando o cliente dar um retorno. Então, se você não souber dessas informações, você vai entrar o mês devendo e vai sair do mês devendo, né? E triste porque não cumpriu a meta. Mas se você não estabeleceu uma meta, ou se você estabeleceu e não está acompanhando essa meta de vendas, é a mesma coisa de não ter meta, né? Se você não acompanha um número, é a mesma coisa que não ter aquele número. Você está, inclusive, gerando trabalho a mais para você quando você cria algo que você não monitora, que você não faz o acompanhamento. Com relação aos diversos tipos de ferramentas, do gratuito até o pago, aí passando por alguns níveis de dificuldade, eu tenho aquela premissa básica, né? Ou você tem tempo ou você tem dinheiro, tá? Então, se você não tem dinheiro e tem tempo, você pega uma versão dessa free, vai fazer as integrações na mão, assim como o Mautic, você vai instalar ele no seu servidor, você vai ter que tomar conta do servidor, você vai ter que fazer todas as configurações de Apache, de PHP, de permissões para ele rodar, mas você vai ter um sistema robusto,
né, que custa hoje aí a preço de R$600, R$700 por mês, um sistema parecido, e você vai ter isso pagando simplesmente o custo do servidor. Mas você tem que observar muito bem e fazer conta para ver se o tempo que você vai dedicar para manter o seu sistema funcionando não é maior do que você contratar um sistema que já vem pronto, que você simplesmente coloca o seu login e senha e sai utilizando, né, Eduardo? Eu e o Eduardo, a gente tem algumas discussões em cima disso, né? E realmente a gente tem que levar isso em consideração. Você precisa de fazer as coisas rápido. Eu sou muito prático, na verdade, porque assim, eu fui num cliente esses dias e eu falei do HubSpot, e aí tinha uma integração que a gente precisa fazer, e aí eu falei, olha, custa X para a gente fazer uma integração, ou a gente assina um software que custa um pouco mais caro, mas que vai nos trazer mais. Então, para mim, isso são algumas economias de papel higiênico, eu chamo. Então, você acaba economizando R$10 e no final está te dando um trabalho gigante, está te tirando o sono, está te atrapalhando no que você deveria fazer, e você está ficando lá estudando as coisas, vendo vídeo, tentando integrar, tentando fazer coisas. É lógico que se a gente está falando de uma economia significativa para a sua empresa, lógico que você tem que ralar um pouquinho e dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais cedo no dia, trabalhar um pouquinho no sábado e fazer isso. Agora, tem coisas muito simples, muito fáceis de você resolver, e a gente fica, às vezes, tentando fazer. Tem pessoas que gostam de mexer, evidentemente, tem pessoas que gostam de ficar fuçando, e é da natureza da pessoa que gosta disso, mas em termos de praticidade, em termos de grana, estou falando de grana, de empresa, ninguém está falando aqui se você gosta ou não de ficar fazendo integração. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu uso aqui. Então, como que eu fazia antes? Eu tinha o meu controle de clientes, eu fazia lá, ia reunião com a pessoa, aí anotava no Excel e tal, anotava o nome da pessoa, reunião X e tal, e aí mandava a proposta, escrevia, cara, ficava uma planilha gigante, um monte de coisa, sem integração nenhuma, a proposta tinha que ir lá buscar, aí se não lembrava direito, ficava aquela planilha que não tem fim, que você escrevendo tanta coisa. Então, não vale a pena uma economia dessa. Então, por exemplo, um Pipe Drive que custa $12, tá? Um exemplo. Cara, $12 para uma empresa, se você ganhar um contrato de, sei lá, R$2.000, cara, você pagou isso 2, 3, 4 anos já de Pipe Drive. E de uma maneira que você se organizou, você consegue ganhar mais dinheiro quando você tem essa organização. Você deixa de perder coisas, você deixa de perder prazos. Então, eu estou agora aqui na frente do meu, ele está me avisando que tem um follow-up para fazer hoje, de uma proposta que eu enviei na sexta-feira, porque quando eu enviei no e-mail, eu já marquei que eu queria, depois de 3 dias úteis, ser avisado que essa proposta deveria ser feita follow-up. Então, eu com um clique, eu fiz isso no HubSpot. Então, eu fui lá, mandei e-mail, coloquei acompanhar em 3 dias, ele já acabou de me avisar aqui, que eu preciso, amanhã, na verdade, eu mandei na sexta, e ele está avisando que amanhã eu preciso entrar em contato com a pessoa. Então, eu não vou esquecer disso. Agora, o Excel, cara, o Excel, muita gente eu vejo controlando isso no Excel, equipe de venda controlando as coisas no Excel, equipe de saque, de atendimento, pós-venda, todo mundo acompanha aqui no Excel, a planilha do cliente tal, a linha do cliente tal, quando comprou a última vez, fica aquela planilha do tamanho da sala, assim, né, cara? Não tem mais fim. Então, é por isso que a gente falou a gente está aqui hoje para falar de CRM, porque ajuda em algumas coisas, né, Wanda? Vamos falar algumas coisas que ajudam. Acho que o primeiro é a organização, né? Então, você consegue, com isso, se organizar. O podcast é sobre organização, então a gente está aqui para ajudar nisso. O que mais que a gente pode falar que ajuda, Ivan? Você consegue também gerenciar todas as informações do seu contato, elas vão estar numa timeline única, né? Isso a gente falando aqui do HubSpot CRM, tá, gente? O que você tem? Você tem no HubSpot, você tem contato, você tem empresa e você tem negócio. Esses 3 itens, eles podem ser vinculados entre si, e se você mandar um e-mail para o contato que você tem dentro da empresa e o seu funcionário mandar um e-mail para o diretor, isso tudo vai ficar dentro da mesma timeline. Então, você, como gestor, na hora que abrir lá o contato do cliente, ou o nome da empresa, ou o e-mail dele, você vai ver todas as informações que foram trocadas com aquele cliente desde o dia da sua criação. Então, como o Eduardo disse, acaba aquela história de planilha que ninguém vê. O único cara que vê as planilhas é quem faz a planilha. E você mesmo, quando você vai precisar de uma informação rápida, duvido que você vai na planilha. Ninguém vai na planilha. A não ser que ela já esteja lá configurada, com os relatórios bonitinhos. Mas para isso acontecer, você praticamente teve que contratar um programador para fazer uma planilha virar um software. Então, é trabalho desnecessário, é tempo gasto à toa.
Então é por isso que é importante você ter o seu CRM, seja ele qual for. E todos eles fazem isso que o Wander falou. Você consegue gerenciar todos os CRMs, tem esse controle dos contatos, gerencia um histórico dos caras, então é muito mais fácil, tá? Outra coisa, controle. Cara, quando você tem isso na mão, você tem controle. Eu estou olhando para minha tela aqui agora, eu estou vendo aqui 5 barras aqui na verticais, onde eu tenho que acompanhar, que é o meu funil. Então eu sei o quanto de dinheiro que está aqui em proposta, quanto de dinheiro eu estou negociando, quanto de dinheiro está em stand-by, quer dizer, eu consigo me programar para um futuro, eu vou olhar, sei lá, está acabando um contrato X, eu preciso repor esse contrato em novembro. Cara, eu vou dar uma olhada aqui, o que eu posso acelerar em termos de prospecção, ou vou pegar uma coisa que está dentro de casa. Eu tenho uma linha que eu deixo aqui, uma coluna, que também é cliente. Então, dentro dos clientes, dá para faturar mais também com o próprio cliente. Então, você vai lá e coloca, sei lá, cada 15 dias, cada um mês, aí é muito pessoal de cada negócio, mas você coloca lá, pensar num negócio novo pro cliente, pensar numa proposta nova, tentar fazer um upsell aí, vender alguma coisa dentro do mesmo contrato, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um que está em negociação, que eu já tenho aqui o valor, a pessoa, a data que eu tenho que eu quero fechar, e desde o início aqui, ó, quem que me indicou? Então tá lá, no dia 10 de junho de 2019, o cara foi indicado por um amigo meu, tá aqui. Então eu já bati o olho, eu já sei que ele foi indicado. Aí eu coloquei até o WhatsApp do cara aqui, que ele falou, olha, eu tô te indicando esse fulano aqui por causa disso. Copiei o WhatsApp, joguei aqui, já tá aqui, ó, quem é? Eu batei o olho, eu já lembro disso. Aí o que eu fiz? No dia seguinte, ó, eu mandei um WhatsApp para ele, ó, você pode falar? Aí eu liguei para ele no outro dia, mandei proposta, a gente tomou um café, tá tudo aqui, ó, tem 7, 8, 9, 10, 12 passos até esse momento que é o follow-up de amanhã. Então eu já sei que isso aqui tá aquecido, tá faltando um pouco para fechar, e então assim, o que eu preciso? Cara, eu vou marcar um café com ele, entender, então é muito mais fácil, muito mais controlável as coisas, né? E outra coisa que eu gosto de falar é crescimento do pipeline de vendas, porque você consegue entender em que momento que você está. Cara, a sua empresa, sei lá, eu tenho uma meta na minha empresa aqui de crescimento. Se eu não tiver essa meta de crescimento aliada ao meu pipeline de vendas aqui, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque não adianta nada, é você estar andando para um lado e pensando para o outro. Então, o corpo tem que andar junto. E se você não tem isso daqui, você não tem esse cenário, cara. Eu tenho eu fiz um negócio para 3 anos da minha empresa aqui de consultoria, onde eu tenho um crescimento de contratação, de aumento de funcionário, de receita, e, cara, isso aqui tem que estar aqui, entendeu? Se eu olhar na primeira coluna aqui, eu não tenho nenhum prospect para falar, alguma coisa está errada. Eu tenho que rever ou o meu procedimento de crescimento, ou eu tenho que rever o meu prospect. Está zerado aqui. Então, é isso que precisa me lembrar todo dia. Isso aqui está no meu primeiro favoritos aqui em cima, aqui no cantinho, que eu chego, a primeira coisa que eu faço, abro minha agenda, abro meu e-mail e abro aqui. Ele fica aqui parado o dia todo, não me incomoda, não tem notificação, não tem nada, ele fica no cantinho aqui. De vez em quando eu dou uma olhada, falo, verdade, isso tem que fazer isso agora. É isso, né, Bruno? Você tem a famosa previsibilidade de fluxo de caixa, né? O combustível que faz qualquer empresa andar são as vendas, né? Então, se você não tiver vendas, como o Eduardo acabou de dizer, se ele não tiver nenhum prospect, nem nada ali na caixa de entrada dele, naturalmente, uma hora esse combustível vai acabar. Os contratos deles vão vencer, daqui a pouco ele vai ficar num número perigoso, no qual ele não vai conseguir pagar os custos fixos dele, e com isso ele vai quebrar, literalmente. Ele já pode até prever que ele vai quebrar daqui a X meses, né, que ele vai ficar sem dinheiro. E isso se ele não fizer esse acompanhamento. E o que eu mais vejo hoje em dia são empresários que não têm a mínima noção de como andam as suas vendas. Ele até pode ter uma pessoa, não, o fulano é de vendas. Qual é a função do fulano? O fulano vai atrás de cliente. Mas aonde que ele vai atrás de cliente? Aí você começa a fazer algumas perguntas, você vê que a pessoa está completamente alheia ao que está acontecendo. Aí coloca a culpa na crise, coloca a culpa no governo, coloca a culpa no dólar, tem um monte de culpado aí para a sua própria incompetência, digamos assim, né? Porque isso aí é uma falta de competência. Você que é gestor, você que é dono de uma empresa, você tem que gerir o combustível, você tem que analisar e fazer as previsibilidades do seu combustível, que são as vendas. Então, esses aplicativos de CRMs, eles atuam exatamente nessa dor, eles resolvem esse problema. Assim como o Eduardo, eu tenho aqui também no pipeline de vendas, eu tenho aqui da agência, eu tenho do escritório de contabilidade, a gente tem pipeline de vendas dentro do escritório, eu tenho metas de vendas dentro do escritório de contabilidade, porque eu tenho o lifetime do cliente, né? Eu tenho quanto tempo que o cliente permanece conosco. Então, se eu quero ter, sei lá, 50 clientes
dentro da contabilidade, sabendo que todos os clientes, depois de um ano, não renovam o contrato, eu estou perdendo aí um cliente por ano. Então, eu tenho que repor esse cliente. Senão, meu fluxo de caixa vai ficar perigosamente baixo e eu vou perder o controle de tudo. Aí, quando a bomba explodir, eu não vai adiantar eu ir no banco pegar empréstimo, eu descontar duplicata, aí eu já começo a entrar naquela esfera do desespero, onde eu vou pagar juro e vou pagar caro para ter um capital de giro que está no bolso do meu cliente, que eu nem sei qual é. Então, ter essa informação é de suma importância para que a sua empresa sobreviva, minimamente sobreviva. É isso aí. E lembrando também que ele sincroniza com o Gmail e com o Outlook, né, que são acho que os dois principais aí que pessoas usam de e-mail. Então dá para você colocar lá o e-mail, captura uma chamada, seu próprio e-mail. Dá para você, quem não conhece o HubSpot, eu te oriento a entrar agora, criar uma conta gratuita, brincar com ele. Tem uns vídeos explicativos na própria plataforma, tem meio que uma universidade HubSpot que dá para você fazer os cursos. Então vá atrás, que se a gente ficar gravando aqui sobre tudo que é possível, a gente vai ficar aqui um século, porque tem muita coisa. E uma coisa que o Wander falou que é interessante é o seguinte, sobre um tempo de vida do cliente, você faz pesquisa de satisfação. Então, outra coisa, aqui você pode colocar um setup, uma vez por mês, você vai lá, faz uma pesquisa de satisfação com o cliente, sei lá que KPI é importante para você, atendimento, entrega no prazo, preço, não sei. Coloca lá. Isso pode estar no Google Docs, planilhas lá em algum lugar, mas você tem aqui dentro o controle de tudo. Você tem um histórico aqui, você pode colocar ali o link e falar, cara, eu estou melhorando, estou piorando nisso, preciso atuar nisso. Você tem todo o histórico, vamos puxar os últimos meses aqui. Você olha ali, tem algum comentário, então é importante tanto para você lembrar, quanto para você guardar isso aqui, tá? Então, eu realmente uso uso em várias outras coisas aqui para a gente, mas é fundamental hoje alguém ter um controle disso, tá? Então, tem aplicativo no celular, tem mobile, é muito rápido, dá para você criar mais de um contato, dá para você colocar a sua equipe de vendas lá, então você pode, sei lá, entrou um fulano lá que precisa ligar para o cara, você pode colocar o Wander lá, esse aqui é cliente seu, você pode colocar o outro fulano, Beltrano, você tem uma equipe ali, você consegue dividir isso, então é muito, muito interessante para você acompanhar as suas vendas aí, um CRM gratuito, é isso, né, Wander? É isso, o meu principal motivador para utilizar o CRM, além de fazer a gestão da minha empresa e das empresas que eu administro, é exatamente mostrar para o meu cliente de marketing, porque eu tenho os meus clientes de consultoria de marketing, para mostrar para ele que realmente o dinheiro que ele está jogando no marketing está se convertendo em lead. Porque nem sempre os leads se transformam em clientes. Então, às vezes, o que estava acontecendo aqui na agência? Eu fazia as campanhas, montava o site, fazia tudo acontecer e o cliente ficava falando, pô, Wander, eu não estou vendendo. Na hora que eu instalei o CRM lá e vinculei o CRM no site, eu descobri que o processo interno de vendas dele estava horrível. Porque o lead estava chegando, não estava sendo atendido no prazo, quando ele cismava de ligar para o lead, o cara já tinha fechado com outra empresa, e assim ele estava perdendo vendas. Eu consegui mostrar para ele aonde estava o erro. Aí, se ele corrigiu ou não, já não está na minha esfera, mas eu consegui, com essa ferramenta, mostrar que o problema não estava na geração de leads, e sim no tratamento desses leads. E muito mais outras coisas você pode descobrir quando você tem essas informações sob controle. Um outro item também bastante interessante do HubSpot é que ele monitora a abertura de e-mails. Então, o que acontece? Você mandou um e-mail com uma proposta. Você mandou, o cliente foi e abriu. Dali 2 dias ele abriu de novo, 9 horas da manhã. 9h30 ele abriu de novo. 9h45 ele abriu de novo. 10 horas você pega o telefone e liga para ele. Fulano, eu estou aqui passando, dando uma repassada aqui nas propostas que eu encaminhei, e eu queria saber se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, se você tem alguma objeção para que nós possamos fechar esse contrato. Primeiro, o cara vai ter aquela impressão de que você é bruxo. Caramba, como é que esse cara sabe que eu estava pensando nele? Segunda impressão que ele vai ter de você, cara, é uma empresa extremamente preocupada com o cliente. Se ele está preocupado assim, se ele está me acompanhando assim, quando a proposta está no ar, o que ele não vai fazer depois que eu contratá-lo? Então, essas primeiras impressões fazem toda a diferença do cara te contratar ou não, e é um diferencial competitivo.
O seu preço pode ser até maior do que o concorrente, mas se você demonstrou interesse, se você demonstrou organização no seu processo, se você tem um acompanhamento ali que o próprio cliente também pode fazer lá de qualquer lugar que ele esteja, seja do celular, do notebook, qualquer canto que tiver internet, ele consegue fazer esse acompanhamento, você já saiu na frente, você já está quilômetros à frente do seu concorrente. E aí você sai daquela briga de preço, né, de quem cobra R$10 mais barato e R$10 mais caro, que é extremamente prejudicial tanto para quem está prestando serviço, quanto para quem está contratando o serviço. Quem vem por preço, vai por preço. Não acho que preço é problema, que nunca foi na vida. Se você está com problema de preço, você está com clientes errados. Você está vendendo para a pessoa errada. E para acabar, vamos lembrar o seguinte, que você imagina isso aqui numa área de vendas, numa área de compras, numa área de negociação, é o que o Wander falou de conseguir identificar problemas. Você vai conseguir identificar, por exemplo, será que a sua equipe de vendas está fraca? Será que eles estão trabalhando pouco? Será que está faltando argumento? Será que está faltando produto, pós-venda? Então, assim, ali você vai conseguir claramente identificar qual é o problema da sua empresa, onde é que você pode melhorar e aonde investir, tá? Então, CRM, fundamental, o HubSpot a gente indica, a gente não ganha nada do HubSpot, não temos nenhum negócio com eles, não tem nenhum link de nada aí de HubSpot, é tudo link sem link de afiliado nenhum, não tem nada disso aqui. Você pode comprar, pode entrar à vontade, até porque é gratuito. Então, a gente indica muito, tá? Então, por hoje é isso. Vamos lembrar que a gente falou no começo. A partir dessa edição, tá? A gente vai dar início aí a alguns conteúdos exclusivos só para quem é do laboratório da produtividade. Quem é assinante do laboratório da produtividade vai ter direito a continuar ouvindo isso aqui agora. Por quê? Porque a gente vai falar daqui para frente sobre alguns exemplos mais práticos. Então, a gente vai dar alguns cases de clientes que o Wander usa, que eu uso, que a gente usa no Producast. A gente vai dar exemplos de reais, inclusive das pessoas do que perguntaram para a gente lá no grupo do Telegram do Producast, tá? Do laboratório da produtividade. Então, a gente tem um grupo lá já há algum tempo. Quem assina já fez algumas perguntas lá, a gente colocou lá que a gente ia gravar sobre isso e a gente vai responder essas perguntas aqui. Então, lembrando, podcast exclusivo, esse grupo no Telegram, mapa mental de tudo que a gente falou aqui, você vai ter só quem é assinante, encontros mensais online e muito mais, beleza? Então eu te convido aí a entrar lá no laboratório, você pode assinar um mês, se não gostar pode ir embora, eu te garanto que você vai ficar, e então vai lá, o link está lá no Telegram, vai estar aqui no post e espalhado aí por todas as nossas redes, beleza? É isso aí, galera, um forte abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau. Melhor pausar aqui que abrir outro? Uhum. Eu já jogo o link.